Você já percebeu como, às vezes, suas emoções parecem decidir o seu dia inteiro? Você acorda bem, mas um comentário muda o seu humor. Um pequeno atraso muda a sua energia. Uma crítica inesperada abala a sua confiança. E quando você percebe, já reagiu. Falou algo que não queria. Se fechou. Explodiu por dentro. Sem pensar. Sem escolher. A maioria das pessoas acredita que vive tomando decisões, mas, na prática, vive reagindo. Reagindo ao que ouve, ao que vê, ao que imagina. E isso é uma forma silenciosa de escravidão. Marco Aurélio refletia sobre isso há quase 2000 anos, em suas anotações pessoais que hoje conhecemos como meditações. Ele não escrevia para impressionar ninguém. Não escrevia para ensinar o mundo. Escrevia para lembrar a si mesmo de algo essencial. A verdadeira batalha não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro. Ele compreendeu algo simples, mas profundamente libertador. Você não controla o que acontece, mas controla como responde. E é nessa resposta que nasce a liberdade. Se você domina a sua resposta, ninguém domina você. Primeiro princípio: existe um espaço entre o que acontece e a sua reação. Esse espaço é pequeno, quase invisível, mas ele existe. E é ali que mora sua liberdade. O problema é que quase ninguém percebe esse intervalo. Recebe uma crítica e reage com raiva. Enfrenta um obstáculo e reage com frustração. Se sente ignorado e reage com ressentimento. Tudo automático. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Se o evento não está sob seu controle, mas a resposta está, então perder o controle não é destino, é inconsciência. Da próxima vez que algo te irritar, faça um teste simples. Não responda imediatamente. Respire fundo. Espere alguns segundos e pergunte: eu estou escolhendo essa reação? Ou estou apenas repetindo um padrão antigo? Esse pequeno intervalo muda completamente o resultado. Segundo princípio: emoção não é ordem. Sentir não significa obedecer. Sentir raiva não significa atacar. Sentir medo não significa fugir. Sentir ansiedade não significa desistir. Emoções são sinais. Elas informam que algo aconteceu, mas não determinam o que você deve fazer. O erro é tratar emoção como autoridade absoluta. Eu senti, então eu fiz. Marco Aurélio fazia diferente. Ele observava o que sentia, mas não se confundia com aquilo. Entendia que a emoção é um impulso inicial, mas a decisão final é sempre sua. Você não controla o surgimento da onda, mas decide se vai se afogar ou aprender a nadar. Você não é a sua raiva, não é o seu medo, não é a sua ansiedade. Você é quem escolhe o comportamento depois de sentir. E essa diferença, embora pareça pequena, transforma a sua vida. Terceiro princípio: não é o que acontece que perturba você. É o significado que você atribui ao que acontece. Duas pessoas passam pela mesma situação. Uma se desespera. A outra permanece estável. O que mudou? A interpretação. Quando você chama algo de catástrofe, seu corpo entra em alerta. Quando chama de desafio, sua mente procura solução. O evento é o mesmo, mas a narrativa interna transforma a experiência. Pergunte a si mesmo: o que realmente aconteceu? Sem exagerar, sem dramatizar. E depois pergunte: o que eu estou acrescentando mentalmente a isso? Separar fato de interpretação exige prática, mas reduz drasticamente o poder das emoções sobre você. Quarto princípio: espere dificuldades. Grande parte do sofrimento vem da expectativa irreal de que tudo deveria funcionar perfeitamente. Marco Aurélio começava o dia lembrando que encontraria pessoas difíceis, não para se tornar amargo, mas para se tornar estável. Quando você entende que desafios fazem parte da vida, eles deixam de ser surpresa. E quando não há surpresa, há menos reação impulsiva. Preparação gera serenidade.
Expectativa realista gera equilíbrio. Quinto princípio: tudo passa. Pense nas últimas vezes em que você perdeu o controle. Quanto disso ainda importa hoje? A raiva passou. A vergonha passou. A frustração passou. Mas talvez as consequências tenham ficado. Nada é fixo. Nem essa emoção que agora parece enorme. Daqui a algum tempo, isso terá o mesmo peso? Perspectiva dissolve impulsos. Quando você amplia o horizonte, a intensidade diminui. Liberdade emocional não significa ausência de sentimentos. Significa consciência antes da ação. Ser escravo das emoções é viver no automático. É permitir que qualquer circunstância externa controle o seu estado interno. Ser livre é diferente. É sentir, mas escolher. Marco Aurélio não buscava eliminar emoções. Ele buscava não ser governado por elas. Porque, no fim, o maior domínio não é sobre o mundo, é sobre si mesmo. E essa liberdade começa em algo simples. Na próxima reação, você vai reagir ou vai escolher?